JC News com Jofre Melo. JC News Entrevista. São 6h39, terça-feira, dia de falarmos de carreiras públicas e concursos públicos. E para isso fazemos contato com o professor de língua portuguesa e especialista na preparação para concursos, Rodrigo Bezerra. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre, bom dia, ouvintes da JC News. Tenho aqui mais uma pergunta para o senhor que chegou na terça-feira, não, na quarta, eu guardei ela aqui para a nossa conversa, é de uma candidata, uma concurseira, Rosângela Cabral. Ela mora na cidade de Abreu e Lima. Ela pergunta: professor Rodrigo, o senhor já nos deu várias dicas de preparação para concursos públicos, mas como eu faço para me manter animada para os concursos? Confesso que já iniciei os estudos mais de uma vez para vários concursos e em todas elas eu parei no meio do caminho. O que faço então? Onde está o meu erro? Eu acho que ela precisa de estímulo, né, professor Rodrigo? Olha só, Jofre, isso é uma pergunta muito comum dos concurseiros e das pessoas em geral que estão empreendendo algum projeto. E que, na verdade, quando ela pergunta em onde é que está o erro dela, na verdade, ela precisa aprender a gerir as condições emocionais dela. Você conhece alguém, já conheceu alguém, Jofre, muito inteligente, que não consegue, muitas vezes, lograr êxito na vida? É verdade. A gente olhando assim, parando para pensar, logo descobre alguém, né? Exatamente. Olha só, eu conheci um candidato, e isso não é história de Trancoso. Eu conheci um candidato e ele, uma pessoa inteligentíssima, que se preparava, que estudava com afinco. No dia da prova do concurso, ele tinha diarreia. Mas ele tinha aquela diarreia que não dava nem para ir na esquina. Entendeu? Entendo. Eu conheci outra que suava desesperadamente. Então, quem se prepara para um concurso público tem que aprender a trabalhar com essa gestão de condições emocionais. E nessa gestão, Jofre, de condições emocionais, nós podemos destacar, eu diria a você, 4 elementos. Nós vamos falar de alguns, começando a falar sobre eles, mas 4 elementos que são fundamentais. Primeiro, motivação. Segundo, crença na aprovação. Terceiro, você tem que é disciplina. Eu imagino como é importante, disciplina. E o quarto, que é perseverança. Então, primeiro elemento básico de quem empreende para um concurso público, ou eu diria a você, podemos até estender isso para outras relações da vida, né? Por exemplo, uma pessoa que hoje está estudando, de repente, sei lá, para passar num concurso de medicina, numa grande universidade brasileira, ela precisa, do primeiro aspecto, de motivação. E olha só, vamos entender essa questão da motivação como algo que tem relação direta na aprendizagem. Imaginem, é muito básico esse conceito, porque você imagina uma pessoa desmotivada. Pense num candidato desmotivado. E quando a gente fala de motivação, tem a ver com aquilo que nos induz, que nos movimenta, que nos impulsiona a manter determinado comportamento por um longo prazo. Então, por exemplo, vamos imaginar em termos práticos aqui, estudar, por exemplo, a matéria de direito civil para um grande concurso, como o concurso da magistratura, né? Um concurso para a procuradoria, para um Ministério Público Federal. Ora, o candidato vai se envolver com uma quantidade de conteúdos que é imensa, uma quantidade enorme de conteúdos. Como se manter motivado dentro desses aspectos, dentro desse estudo? É verdade. Se eu tenho tanto tempo. Me permita, professor, por exemplo, o senhor me despertou uma coisa interessante. Quem vai estudar para magistratura, por exemplo, ele vai se deparar com direito civil, de alguma forma ele já tem um contato com a disciplina, porque ele fez o curso de direito, né? É uma das prerrogativas para que ele seja magistrado, seja juiz. Mas um exemplo, não é? Vamos supor, você vai fazer um concurso para analista do TJPE, que basta ter qualquer curso superior, não é? Isso. E aí vamos supor, um jornalista vai fazer, um sociólogo, que não tem o contato com essa disciplina e ele vai esbarrar uma disciplina que às vezes se torna um estudo enfadonho, ou ele fica achando aquele conteúdo muito grande. Isso também pode causar algum tipo de desestímulo, aliás, de falta de estímulo, que acaba se desistindo no caminho, como no caso da ouvinte? Não tenho a menor dúvida, Jofre, não tenho a menor dúvida. E uma coisa muito curiosa, é preciso dizer uma verdade, né? Aquela história da pessoa que é sempre alegre,
Não é verdade, isso não é verdade. Não, É preciso que diga que a motivação, ela não é linear. Ou seja, quem está motivado não sempre sente, não é sempre aquele estado de euforia. Por isso que é importante, por isso que nós estamos falando de gestão de condições emocionais. Por quê? Porque eu preciso perceber, quem está trabalhando para o concurso público, de que esse processo é eterno. Né? Muitas vezes hoje eu estou melhor, amanhã eu estou... É muito interessante que eu encontrava alguns alunos que conversavam comigo e diziam assim, professor, hoje eu encontro, né? Hoje eu não estou bem, eu não sei, eu acho que eu estou com algum problema, eu acho que eu devo ir para algum psicólogo, para algum psiquiatra, hoje eu não estou legal, mas eu digo ontem, não, ontem eu estava bem, eu digo, meu amigo, me dê um abraço, então bem-vindo à vida. Porque todos nós somos assim. Claro, lógico, essa oscilação é extremamente comum, né? Exatamente, então assim, esse processo de motivação, eu gosto muito de uma definição do Bernardinho, né? O Bernardinho é um técnico lá de vôlei, né? Isso. Várias vezes campeão mundial. Ele diz que a motivação, ela se baseia em 2 grandes pilares. O primeiro é a necessidade. É muito interessante, porque quem estuda muitas vezes para concurso público, eu sei disso, está movido por uma necessidade. Né? E aí a necessidade pode ser várias, mas geralmente é a necessidade da segurança do emprego. Geralmente hoje. Né? A maioria talvez gostasse de trabalhar numa grande multinacional, né? Que pudesse viajar pelo mundo, mas prefere trabalhar num tribunal. Por quê? Por conta da segurança. Essa é a questão primordial para o concurso público. Tá? Então, assim, ele diz que primeiro é a necessidade, segundo é a paixão. Ele diz que é preciso se apaixonar pela coisa, senão você não vai conseguir. E aí você poderia me perguntar, o nosso ouvinte aí diz assim, olha, o que é que eu poderia fazer, professor? Primeira coisa que eu sugiro é estabelecer pequenas metas, entendeu? Metas diárias ou metas semanais, por exemplo, e metas que sejam de fácil resolução. Não adianta eu colocar uma meta de ler um livro, de ler um tratado, de ler, né, eu vou ler o livro 1, o tomo 1 de Direito Civil. Isso não é uma meta que seja alcançável, mas eu posso colocar como meta ler 3 capítulos no livro. Eu posso colocar como uma meta semanal estudar o artigo 5º em profundidade da Constituição. Isso é uma meta que é bem plausível. Eu posso colocar como meta estudar o capítulo de concordância na gramática. Isso é uma meta plausível. Então, a partir de pequenas metas, eu consigo me manter motivado. Eu consigo me manter motivado. Né? Existe alguém que já disse que alcançar pequenos e bons resultados é uma das maiores fontes de motivação humana. Vai se alimentando, né? Vai de pouquinho em pouquinho ali. Você vai se sentindo mais confiante para os próximos passos, né? Exatamente. Então, olha, eu acho que a primeira coisa que ela tem que perceber isso é aprender a trabalhar, a gerir a condição emocional. E o primeiro passo é saber se manter motivado. Saber que essa motivação não é linear, que ela pode alternar, mas que ela não pode perder esse foco, que ela não pode perder essa energia interna de buscar o objetivo que ela pretende. Ok, então, professor Rodrigo, para a gente encerrar, que concurso o senhor destacaria essa semana? Olha só, Jofre, ontem saiu um concurso fantástico, não estava sendo esperado para o ano, mas não com tanta, saiu com muita velocidade. É um concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Tá? É um concurso cuja banca é a ESAF. Eu costumo dizer, não é um concurso para amadores, não é, literalmente. Salário de quase R$15 mil, R$14.965. Inscrições vão do dia 13 ao dia 27 de março, as provas nos dias 10 e 11 de maio, e a banca, a ESAF, tá? Os conteúdos são, eu diria a você, bastante densos. É uma prova bem complexa, por isso... As provas da ESAF são bem técnicas, né? São bastante técnicas e assim, eu diria com um nível de profundidade bem acentuado. Por isso que eu sempre digo que não é uma banca, não é uma prova para amadores. É preciso que você venha se preparando há muito tempo. Cobram-se matérias bem técnicas, como, por exemplo, comércio internacional e legislação aduaneira, né? Contabilidade geral, contabilidade avançada, então, seja inglês ou espanhol. Então, raciocínio lógico, estatística, português. Então, é preciso que o candidato tenha um bom conhecimento
de matérias bem técnicas e bem aprofundadas para poder encarar esse concurso, né? Além, obviamente, de direito tributário, né? Legislação tributária, que nós vamos ter, ele vai ter que se envolver com isso, ou já deveria ter vindo se envolvendo há muito tempo para poder encarar uma prova da exata. Ok, então, professor Rodrigo, muito grato por sua participação e até a próxima terça-feira. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Conversamos com o professor, especialista em preparação para concursos públicos, Rodrigo Bezerra, aqui na JC News.